Bom, então, retornando aí ao assunto da nossa aula anterior, do que nós estamos discutindo, né, antes de entrar nas teorias de leis não abelianas, né, para fazer as identidades de Ragnar-Taylor, nós ainda estamos fazendo alguns exemplos, né? E o exemplo que eu acho que seria interessante, né, porque ele ensina algumas coisas sobre teoria de campos em geral, e também é interessante porque está ligado, está ligado também ao curso que a gente está fazendo de supersimetria, né? É olhar alguns aspectos da discussão da renormalização e das identidades de ordem para a supersimetria, para essa supersimetria aqui, n igual a 1, p igual a 4, que é o modelo mais simples, que é o modelo de Wess unino, né? Então, lá no nosso curso de SUS, a gente já tinha discutido, né, esse modelo, vou colocar aqui, né? E aqui, digamos, as identidades de ordem também elas nos ensinam alguns resultados interessantes sobre a quebra espontânea da supersimetria. Como na aula passada a gente viu as identidades de ordem no caso de uma simetria global. E aí a gente viu que, né, se a gente pegar a situação de um multiplete, de um n-plete, né, de campos reais, por exemplo, a gente via que as identidades de ordem mostravam que a simetria implicava na degenerescência das massas. A gente mostrou que havia uma relação de comutação entre a matriz de massa, pela identidade de ordem, e os geradores do grupo da simetria global, e aí pelo lema de Schur, né, essa matriz de massa tinha que ser múltiplo da identidade, daí dava a degenerescência. Vamos ver um outro exemplo agora de informação útil que a gente tira através das identidades de ordem, mas agora no caso da supersimetria, porque tem alguns detalhes aí que ficam claros também, inclusive sobre a quebra da supersimetria. Então, o modelo de Wess unino, só para a gente lembrar aqui, né, no nosso curso de SUSE, né, ele é composto por um campo escalar real e um campo pseudo-escalar real. Aí temos aqui o campo de Majorana, e depois nós temos um par de campo escalar real, campo pseudo-escalar real, só que aqui, esses campos aqui, esse escalar e esse escalar aqui são físicos, são campos canônicos, né, escalares canônicos. Esse campo aqui é um campo fermiônico legítimo de Majorana, massivo, Majorana, tá? E a FG são dois campos, né, um escalar e um pseudo-escalar, porém auxiliares, né? Então, só para a gente lembrar aí da designação desses campos que tinham características especiais, porque são campos até com dimensão canônica de massa quadrada. E aí, as transformações de supersimetria desse multiplate aqui, desse chamado supermultiplate, né? A supersimetria é uma simetria, nesse caso, global, uma supersimetria global, baseada, então, em parâmetro espinorial epsilon. Que é o parâmetro global, que é o espinor de Majorana. Então, a variação dos nossos campos, a gente se lembra, era isso aqui. Esse escalar aqui, a variação dele, o epsilon barrado psi, a variação do B, aqui, epsilon barrado, 1,5 psi. A presença desse I aqui é necessária, né, para poder fazer esse termodinâmica real. Depois a gente tinha a variação aqui do nosso campo psi. Já tinha essa estrutura aqui, né? A. A transformação interna ficava sujeita, né, a esses campos escalares auxiliares entravam aqui. Depois a gente tinha a transformação dos campos auxiliares, tinha derivado também.
tirando o conjugado complexo dela, elipse barrado, gama I barrado, gama I, isso aqui é epsilon, né? Só que essa combinação aqui para as penúrias de Majorana é antissimétrica. Então, isso aqui é menos epsilon barrado, gama I, elipse, não tem esse sinal menos aqui, tá certo? Esse I aqui, para poder fazer ficar real. Só lembrar aqui é epsilon barrado, gama I, gama 5, elipse, tirando o conjugado complexo aqui, elipse barrado, gama 5 barrado, menos gama 5, gama I barrado é gama I, epsilon, né? E aí aqui eu posso anticomutar de novo gama I com gama 5. Tá certo? A gente tinha colocado gama I, gama 5. Aí essa combinação aqui é simétrica para dois extensores de Majorana, né? Então fica igual, então não preciso de I, não está certo? Então o I fica aqui e aqui fica assim. Então, essas eram as nossas transformações. Tudo bem? Bom dia. Essas aqui eram as nossas transformações de supersimetria do multiplete resumido. Bom, aí a gente propôs a o lagrangiano que segue aí da invariante, quer dizer, o lagrangiano L, né? Vamos dizer assim. Desculpa, só eu assisti essas variações. Saem de igual condição. A gente como é que impôs esse? Essas condições aqui saem da própria estrutura de supercampo. Quer dizer, quando você define, né? Define o nosso superespaço de supersimetria N igual a 1, D igual a 4, né? Nós temos então que, dado um supercampo geral qualquer, a variação de SUSY de um supercampo, ela segue esse padrão aqui. O gerador, o parâmetro da supersimetria global, nesse caso, o gerador e o supercampo. E aí a gente coloca aqui, isso aqui é expresso em termos das derivadas covariantes, né? Seria o d alfa, né? Isso aqui mais um I, aqui tem θ barrado, I, né? dI. Então, atuando nesse supercampo, e a gente já sabe a expansão do supercampo, a gente automaticamente gera as transformações dos campos componentes. Então, isso aqui, quer dizer, no trabalho original de Vesulino, isso aqui não é feito de uma maneira sistemática. Eles, por tentativas e erros, né, segundo eles, né, eles conseguiram gerar essa transformação. Logo depois do trabalho deles, veio o trabalho de Salan e Strategy, em que eles mostraram que tudo isso era possível se você definisse um novo espaço, que é o superespaço. Então, a ideia do Salan e Strategy foi agregar as coordenadas espaço-temporais às coordenadas grassmannianas de Majorana. E aí, com isso, você cria o cálculo tensorial natural e sistemático da supersimetria. E aí, essas transformações, qualquer transformação de supersimetria sempre é sistematicamente obtida pela aplicação dos geradores sobre supercampos, né? E também a construção do lagrangiano, então, na formulação de supercampo e superespaço, ela vem naturalmente como uma estrutura que você vai escrever em termos de supercampos e que deve ser invariante de supersimetria, porque produtos de supercampos são supercampos, então você organiza expressões em supercampos que sejam bilineares para poder gerar os termos cinéticos, sejam de massa, depois termos de interação. Então, o lagrangiano de Vesulino, ele acabava ficando dessa forma assim. O lagrangiano canônico, né, para todos os termos escalares, lembrando aqui o termo de Majorana, então eles botam o fator meio, né? Normalmente, o campo de Majorana, o Dirac não. Se barrar, psi, e aí os campos FG, eles aparecem, como a gente já tinha visto, como campos auxiliares. Então essa é a parte inicial, que seria, né, os lagrangianos, o lagrangiano cinético. Então os termos, aí daí já fica claro que FG não tem caráter de um campo escalar canônico, porque eles têm dimensão de massa e eles não aparecem de uma forma com dinâmica, eles aparecem algebricamente. E depois nós temos os termos de massa aqui, né? Tínhamos aqui. Então, os termos de massa eles apareciam dessa forma. O escalar físico, um escalar auxiliar, esse aqui tem dimensão 2, esse aqui dimensão 1, isso aqui é um parâmetro de massa. Depois nós tínhamos também o termo DG aqui. Depois tínhamos o termo de massa de Majorana.
Aí tem o fator B, na normalização do campo de Majorana é feito por esse M, né? Desculpa aqui. M psi barrado psi. Então esses aqui eram os termos de massa. Depois nós tínhamos os termos de interação. Eu tinha trabalhado esse modelo do resumido, que tinha mais ou menos, tinha essa estrutura aqui, né? O campo F, aí temos uma constante de acoplamento única, né? Então o campo A se acopla com o campo F, o campo B também se acopla com o campo F. O lagrangiano é sempre invariante de paridade. Como esse cara aqui é um pseudo-escalar, né? O quadrado não tem problema. Esse aqui é um escalar, esse aqui é tudo escalar. Depois a gente tem o campo auxiliar G, ele se acopla com A e B. Então ele tem aqui um fator 2, né, que aparece naturalmente, mas basicamente é essa combinação aqui, esse trivértice. E aí aqui é pseudo-escalar, isso aqui também é pseudo-escalar. Então no final do dia isso aqui é um escalar. Depois nós temos os acoplamentos, esses aqui são os acoplamentos do setor de escalares, e depois os acoplamentos de Yukawa, né? Que é aqui mais G, aí tem o psi barrado, psi, um A, um acoplamento escalar, e depois temos um acoplamento. Tem um sinal relativo, não sei se é menos mais ou mais menos, mas não vai fazer importância para nós aqui. Então esse aqui é. Então esses são os acoplamentos, né? Claro que existe a possibilidade, a gente sempre pode tomar o ponto de vista de pegar o campo auxiliar, eliminar, a gente já discutiu isso no curso de SUS aqui. Nós não vamos tomar esse ponto de vista porque é mais interessante trabalhar dessa forma, com o lagrangiano estrito em termos dos campos, para efeito de estudo de renormalização e de identidade de ordem, porque a supersimetria é linear, é linearmente realizada. Então a gente tem todas as transformações são lineares nos campos. Se a gente elimina o campo auxiliar, a gente acaba vendo que esse F, né, ele acaba sendo uma combinação de A com A2, né, com B2 e A. Bom, e aí isso traria para cá, por exemplo, não linearidade. A gente teria potências quadráticas dos campos aqui. Então é melhor para efeito assim, prefeito, bom, tem dois pontos de vista a adotar. Se você quer fazer cálculo explícito, vamos dizer, você quer calcular depois processo, correção quântica, é melhor eliminar o campo F, que a gente sabe fazer claramente, eliminando algebricamente, e aí a gente fica com uma teoria, modelo normal, campo A, campo B, campo psi. Esse termo aqui vai gerar a massa do A, esse termo vai gerar a massa do B, a massa do psi já está aqui. Esse termo aqui vai gerar os acoplamentos escalares, vai dar um acoplamento A3 e vai dar um acoplamento A4. Esse aqui vai naturalmente dar um acoplamento B2, né? B4 e vai dar um acoplamento B2A, que nunca pode ser ímpar em B, porque senão daria quebra de paridade. Então, quer dizer, substituindo a gente aí ganha um modelo em que não tem campo auxiliar, só tem campo físico, e vão aparecer interações do tipo escalar a terceira, escalar a quarta, e os acoplamentos de um tal. Então, se a gente elimina o campo auxiliar, a gente não vai adotar esse ponto de vista aqui. E aqui tem uma questão que eu gostaria de chamar também a atenção, que é a seguinte: se nós olharmos, né, quando a gente vai estudar, tem uma simetria, que tem um conjunto de campos, né, que representam, podem fazer uma representação dessa simetria. E a gente quer observar se essa simetria, por exemplo, é exata ou se essa simetria, por exemplo, sofre o processo de quebra espontânea. Então, o que a gente imagina é que a gente vai pegar uma configuração de mínima energia para os campos. Como a gente já sabe, né, se a gente quiser pegar uma configuração a partir da que vai servir de ground state para o modelo, a gente já sabe que campos fermiônicos, né, não podem tomar valor esperado no vácuo diferente de zero, porque senão a gente assinala uma quebra da simetria de Lorentz. A gente quer fazer uma formulação que é Lorentz invariante, que tem covariância de Lorentz, então todos os campos com spins não triviais, né, adquirem valor esperado no vácuo igual a zero. A própria simetria de Lorentz implica isso, como implicaria se eu tivesse também um campo vetorial aqui, né, que o valor esperado no vácuo dele é zero. Então só quem pode sobreviver, né, numa configuração de mínima energia são escalares, né? Escalares então que podem subir valores esperados no vácuo diferente do zero. Então, se a gente olhar para esse conjunto de transformações aqui, a gente vê o seguinte, que se
se a configuração clássica de A é A igual a zero, então ΔA continua sendo zero, porque psi é zero. Então, quando eu fizer a variação lá, fizer uma pequena perturbação em torno da configuração de A igual a zero, o ΔA também é zero, por quê? Porque a configuração de psi é zero. Então, o A não muda, o B não muda. Depois, né, se o A é zero, se tudo é zero, o ΔPsi, esse cara aqui é zero. Então, aqui isso indica que, como esse campo é fermiônico, né, a configuração de mínima energia dele necessariamente tem que ser psi igual a zero. Porém, se eu fizer uma transformaçãozinha de SUSY, se eu fizer uma pequena perturbação em torno dessa configuração, eu posso ter um ΔPsi não zero. O ΔPsi não zero pode estar vindo daqui, né, ou pode estar vindo daqui. Se esse A é zero, né? Claro, se todo mundo é zero, se A é zero, se B é zero, se F é zero, se G é zero, ΔPsi também é zero. Porém, ΔPsi, aqui a gente tem derivado. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. A variação do F, né, em torno de uma configuração com psi igual a zero, é automaticamente zero. Então, o único que fica, vamos dizer assim, incriminado nesse processo é o psi. Porque se o psi é zero, o ΔPsi pode vir a ser diferente de zero se, por exemplo, esse escalar aqui não for zero. Esse escalar aqui a gente espera que seja zero por invariância de paridade. Se a gente estiver trabalhando com um modelo que é invariante de paridade, o vácuo invariante de paridade, G vai em menos G, então a gente espera que por invariância de paridade esse G seja zero. Mas F é um escalar legítimo, né? Apesar de ser auxiliar. Então nada me impede de eu ter um valor esperado no vácuo de F diferente de zero. Ou seja, eu tenho uma configuração de mínima energia com F diferente de zero. Então, toda a discussão da quebra da simetria, da supersimetria, ela vai ser olhada aqui. Por quê? Porque aquilo que seria, vamos dizer assim, o background, né, supersimétrico, ele vai ter sempre que ter os férmions iguais a zero. Então, todos os campos fermiônicos, por invariância de Lorentz, deverão ter valor esperado no vácuo diferente de zero. Mas, a variação dos férmions vai depender dos bósons. E se esses bósons aqui na variação do férmio, tiver bósons escalares, então pode acontecer na configuração de mínima energia desses escalares não serem zero. E aí, se esses escalares não são zero, a variação do férmio vai deixar de ser zero. Então, se eu estou numa configuração em que F é zero, Psi é zero, mas o ΔPsi é diferente de zero, então isso significa que a minha configuração de vácuo, era essa aqui. A igual a zero, B igual a zero, Psi igual a zero, F diferente de zero e G igual a zero, pode, por causa da paridade. Então, vamos dizer que essa configuração aqui fosse diferente de zero. Então, se a minha configuração, se esse meu ground state, se esse conjunto de campos, né, que caracteriza o meu estado fundamental, né, o meu estado de mínima energia, for esse aqui, eu vou ter que olhar a transformação de supersimetria dele. Se a transformação de supersimetria de todos esses campos mantiver aquela estrutura, isso significa que aquele vácuo é supersimétrico, ou seja, eu tenho um conjunto de campos, aqueles valores que minimizam a energia, faço uma transformação de supersimetria e chego na mesma coisa. Então, significa que aquele conjunto de campos que determina o vácuo é invariante. Mas, nessa situação, aquela situação exatamente, ΔA é zero. Então, se A é zero, ΔA é zero. Então, A é estável. Se B é zero, ΔB é zero. Então, a configuração de B é estável. Se o Psi é zero, o ΔPsi deixa de ser zero. Isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, mas isso aqui não. ΔF é zero, ΔG é zero. Então, todos os deltas vão se manter zero, inclusive o ΔF. ΔG é zero, mas o ΔPsi é diferente de zero. Então, é aí, esse conjunto de campos que caracteriza o ground state, ele já não é mais invariante de supersimetria, porque justamente esse férmio aqui quebrou. A invariância, né, quer dizer, é o ΔPsi que é diferente de zero. E como a gente já sabe, né, então a flutuação que é gerada, então se eu tenho o meu vácuo, faço uma pequena perturbação, aparece um ΔPsi constante.
né? Porque o F é constante, o valor esperado no vácuo de um campo, né? Como a gente já viu por invariância translacional, né? Qualquer campo que possa ter valor esperado no vácuo diferente de zero, essa configuração tem que ser constante, quer dizer, ela é uniforme, né? Por causa da invariância translacional. Então, esse parâmetro global é constante, então eu vou ter um delta psi diferente de zero. Então, que é como se fosse uma onda fermiônica, né? Eu gero um delta psi diferente de zero, constante. Quer dizer, algo que é constante é algo que tem um comprimento de onda infinito. Portanto, né, na análise ondulatória, uma frequência zero. Então, eu estaria dizendo que é aqui que está o Fermi de Goldstone. Então, nesse caso, assim, né, nessa situação em que a gente tem, vamos dizer assim, o nosso ground state, vamos colocar assim, tá bom, o nosso vácuo. O nosso vácuo V supersimétrico, quer dizer, supersimétrico não, supostamente supersimétrico, ele é caracterizado por esse conjunto de campos. Vamos colocar, como é vácuo, vamos botar 0 igual a 0, B0 igual a 0, Psi0 igual a 0, F0 diferente de 0. Claro, se F0 for 0, se todos os campos forem 0, todas as transformações vão dar 0. E aí, claro, esse 0 fica invariante. Os deltas de todos eles continuam sendo 0. Então, esse vácuo é invariante. É um vácuo supersimétrico. Mas a única possibilidade de ter um vácuo não trivial, sem quebrar a simetria de Lorentz e sem quebrar a paridade, é essa situação. Então, esse vácuo aqui é um vácuo não trivial, que mantém a invariância de Lorentz, respeita a invariância de Lorentz, respeita a invariância translacional e respeita a simetria de paridade. Agora, o ΔV é diferente de zero, ou seja, o vácuo não é invariante. Por quê? Porque o ΔA0 continua sendo zero. O ΔV0 continua sendo zero. O ΔΦ passa a ser F0F, é esse término aqui. ΔF0 é zero e ΔG0 é zero. Então, é simplesmente esse término aqui que vai fazer, quer dizer, então a gente perde a invariância do vácuo por causa desse campo aqui, ter valor esperado no vácuo diferente de zero, e esse término aqui, então, se eu perturbo o vácuo com uma transformação de supersimetria, eu dou origem a uma configuração fermiônica de configuração constante. Quer dizer, isso aqui é que vai se comportar. Então, quer dizer, quem é, quando a gente está acostumado a construir aqui a espontânea da simetria, né? Quer dizer, o campo, né, cuja variação em torno do vácuo não é zero, é que é o bóson de Goldstone. Nesse caso, em vez de um bóson de Goldstone, a gente tem um Fermi de Goldstone. Então, no caso da supersimetria, o campo auxiliar F é que pode ficar por trás da quebra espontânea. Então, a quebra espontânea da supersimetria, a gente olhar a quebra espontânea da supersimetria, o que a gente vai direto no setor fermiônico. Tem um modelo supersimétrico, tem campos, né? Bosônicos e fermiônicos. Aí a gente vai direto na transformação dos férmions, porque os férmions têm que ter configuração nula na configuração de mínima energia. Tem que ser nulo na configuração de mínima energia. Mas a variação do férmio depende dos bósons. Se na variação do férmio houver bósons escalares que têm valor esperado no vácuo diferente de zero, automaticamente o delta psi é diferente de zero. E aí você gera um Fermi de Goldstone. Então, isso está acontecendo, já acontece aqui, depois isso aí se repercute também, obviamente, né, na supergravidade. Né? Então, aí na supergravidade, o que vai acontecer é que esse Fermi de Goldstone, quer dizer, da mesma forma que na quebra espontânea da simetria, ligada a campos vetoriais, é o bóson de Goldstone, o escalar de Goldstone, que é absorvido na parte longitudinal do vetor para gerar um vetor massivo. No caso da supersimetria ficar global, perdão, esse parâmetro passa a depender da posição. Então eu vou gerar um delta psi agora, que é um delta psi de x, a dependência em x da via do parâmetro. Então a gente já não tem mais algo que tem um comprimento de onda infinito. Então a gente agora, e esse campo aí é que vai ser absorvido pela parte longitudinal do gravitino, lá do Hariri-Schmidt, na supergravidade. A gente já viu, a gente tinha um campo parceiro do grávido, é esse campo aqui, esse escalar, esse vetor espinorial, esse espinor vetorial, o vetor espinorial. E aí esse campo aí tem parte, né, longitudinal nula, quando a supersimetria é exata, né?
seria o delta mi igual a zero. Mas agora, com a quebra espontânea da supersimetria local, o delta psi, né, o campo, que é o Fermi de Goldstone, ele é absorvido como a parte longitudinal, e aí você gera massa, vamos dizer, para o gravitivo. Segue o mesmo padrão que a quebra espontânea da simetria, envolvendo campos vetoriais. Só que eu estou chamando a atenção. Então, que é sempre no setor fermiônico, então sempre que a gente quiser olhar quebra de SUSY, né? Quebra espontânea de SUSY, a quebra espontânea de SUSY, ela vai estar sempre ligada a um Fermi de Goldstone. Então, eu vou ter que olhar sempre, dado o modelo, nesse caso eu só tenho um campo fermiônico. Se eu tivesse mais campos fermiônicos, eu ia ter que olhar as transformações de todos os fermions e ver se a partir dos valores esperados no vácuo dos escalares, eu poderia gerar variação de campos fermiônicos no fermion zero. Então a ideia sempre é essa, é que o delta de um fermion seja ligado ao parâmetro da supersimetria e o valor esperado no vácuo de algum escalar. Então, se esse escalar adquirir valor esperado no vácuo diferente de zero, eu vou gerar um fermion de Goldstone. A partir daqui, quer dizer, F é zero, mas o delta F é epsilon vezes o valor esperado aqui no vácuo de algum escalar. E aí o delta F sendo diferente de zero, isso já mostra que é ele que quebrou, foi ele que impediu o vácuo ser invariante. A simetria do vácuo foi quebrada. E aí ele que é o fermion de Goldstone. Só para chamar a atenção, tá? Tudo bem, a gente não é isso que a gente está estudando aqui, então, mas é só porque essas transformações já elucidam essa questão. É claro que se a gente estiver interessado, por exemplo, mais tarde, assim, em estudar algum modelo realístico, né? A pergunta é, esses fermions de Goldstone, se a supersimetria não for global, né? Se a simetria não for local, por exemplo, se a simetria for global, esse fermion de Goldstone persiste. Essa foi até uma das primeiras motivações lá no início, né? Os russos, né? Antes até do Vesmir, né? O Akulov, Volkov e o Golfa, né? Eles introduziram a supersimetria lá na ex-União Soviética um ano antes, né, do modelo de Vesmir. Eles estavam um pouco pensando nessa possibilidade. O fóton tem massa zero por causa da invariância de Gate, né? O neutrino tem massa zero, a invariância quiral. Mas será que o neutrino, então, não poderia ser um fermion, vamos dizer assim, uma espécie de um fermion de Goldstone, de alguma simetria? Então, a ideia lá desses russos originais foi pensar, então, que para eu ter o neutrino como um fermion de Goldstone, de alguma simetria, a ideia justamente era essa. Se eu tenho aqui o campo fermiônico, que vai ser um fermion de Goldstone, então esse delta F é diferente de zero, para eu produzir um fermion aqui, mas quem tem valor esperado no vácuo diferente de zero tem que ser escalar, se eu não quiser quebrar a simetria de Lorentz. Então a minha única chance é colocar aqui um parâmetro fermiônico. Então a ideia deles foi, se o neutrino for o fermion de Goldstone de alguma simetria, essa simetria não pode ser gerada por um parâmetro bosônico. A simetria tem que ser gerada por um fermion. O parâmetro supersimétrico na simetria tem que ser um fermion. E aí eles introduziram a noção de supersimetria, só que de uma forma não linear, né? Eles introduziram a supersimetria lá com a formulação deles, chamada Akulov-Volkov. E um ano depois, né, Vesmir, por outras questões, nada a ver com de identificar o neutrino como fermion de Goldstone, estudando dualidade de modelos, eles encontraram, já havia uma simetria, que é tipo supersimetria em duas dimensões. Aqueles modelos de corda lá de Ramon, corda de Ramon. E aí eles tentaram ver, será que é possível fazer um modelo com uma simetria que misture fermions com bosons em 4 dimensões? E aí é o trabalho original deles. Eles mostram que é possível fazer isso e a ação que sai é aquela ali. Aí em seguida, Salan e Strassburg introduzem a noção de supercampo, superespaço. Mas, vamos dizer assim, a ideia que germinou a supersimetria foi justamente a ideia do neutrino poder ser pensado como sendo um fermion de Goldstone de alguma simetria não. Então é só isso que eu queria chamar a atenção. Então toda a discussão da quebra espontânea, né, de SUSY, né, que é uma discussão que está na raiz de todos os modelos que a gente tem na literatura, modelos fenomenológicos, toda essa categoria de modelos que a gente chama de MSSM, né, que são
supersymmetric standard mode, as versões minimal supersymmetric standard mode, a gente tem 6 categorias de modelos aqui dentro, né? Todas essas 6 categorias de modelo são baseadas numa quebra espontânea de SUSY a altas energias. E aí gera vários tipos de modelo, né? Minimal supergravity, o MSSM mínimo, fenomenológico, gauge mediated, SUSY mediated. Então tem vários modelos, né, de fenomenológica e quebra supersymmetria, todos baseados nessa ideia. O que é fundamental para a quebra de SUSY, então vamos botar assim, espontâneos, SUSY break, vamos colocar assim. Então, se a gente quiser falar da quebra espontânea de supersimetria, a gente tem que olhar, colocar os olhos nos campos escalares, né? Quer dizer, a gente tem que ver campos escalares auxiliares, quer dizer, os campos auxiliares. Vou botar aqui os escalares auxiliares. Um valor esperado no vácuo diferente de zero, isso aqui levando a variação de algum término diferente de zero. A partir término de zero, a configuração, mas o delta F diferente de zero. E quem alimenta esse delta F diferente de zero é o valor esperado a partir de algum auxiliar. Então, por isso que quando se estuda supersimetria, né? Inclusive aqui no modelo de Verzolino, isso aqui fica claro, a gente já mostrou lá no curso, né, o potencial, a gente pode escrever o potencial desse modelo, o potencial do modelo de Verzolino, ele sai como sendo 1 meio de F2 mais 1 meio de G2. Então, se a supersimetria não é quebrada, F é zero. F é igual a zero, garante que o delta psi é zero. Então, o potencial é nulo. Então, quer dizer, a situação, quando a gente estuda geralmente quebra da supersimetria, o que a gente vai olhar? A quebra da supersimetria, ela é marcada por um mínimo de energia que não é zero, por causa dessa relação. Então, se a gente tiver um mínimo de energia maior do que zero, SUSY é quebrada. Se o mínimo de energia for zero, a SUSY é exata. Então, está tudo ligado dessa forma. É o campo auxiliar que é, vamos dizer assim, o detentor, né, de toda a supersimetria, se quebra espontaneamente ou se não quebra espontaneamente. E quem repercute é o Fermi. O Fermi é que vai gerar a perturbação de Goldstone e indica que a supersimetria foi quebrada. Então, é só isso. Qual que é a energia mínima que eu não ouvi? A energia mínima, você pode, a partir desse Lagrangiano aqui, gerar a energia, o potencial está lá. Então, o potencial você pode escrever dessa forma, só determinar o campo auxiliar ali, que fica fácil ver isso aqui. Então, quer dizer, essa grandeza aqui é não negativa definida. Então, como esse cara aqui, o valor, quer dizer, o mínimo dessa energia seria F igual a zero, G igual a zero. Mas se F é igual a zero e G é igual a zero, delta psi é igual a zero. Então, a SUSY é exata. Então, supersimetria exata, ela pede que o mínimo da energia seja zero. Se F for diferente de zero, V é positivo, maior do que zero, e delta psi é no nulo. Você quebra a supersimetria com uma energia de vácuo maior do que zero, positivo, tá? Esse é o critério usado para quebra de supersimetria. O F sempre vai ser positivo, né? O F vai ser, sempre vai ser positivo. delta F é isso aqui, ó. O delta F, a medida que o delta F vai ser sempre zero se o teu vácuo não quebra Lorentz. Se o psi for zero, né? Porque a gente quer manter a simetria de Lorentz, então o delta F é zero, é claro? Muito bem. Bom, então, vamos olhar o que a gente chama de fala. Talvez você já falou, eu perdi. Pode falar. Então, esse fenômeno de Goldstone vai ser comido por quem? Quem vai ganhar massa? Quer dizer, o fenômeno de Goldstone, ele só vai se tornar, ele vai deixar de ser, quando esse parâmetro for local, quando a simetria, a supersimetria for local, eu vou gerar agora um fenômeno de Goldstone que não é mais comprimento de onda infinito, não é mais constante. Quem é o campo de gauge? Que come? É o campo de gauge da SUSY. Né? Como a carga, a corrente de supersimetria é uma corrente vetorial com índice espinorial, quer dizer, a corrente de SUSY, né? Vou botar isso aqui um instantinho só. Pelo teorema de Noether, né? Se a gente tirar o teorema de Noether daqui, quer dizer, a variação de SUSY, né? Do Lagrangiano,
ela não dá zero. Ela é igual a uma quadra de divergência, né, de uma certa corrente aqui. Então isso aqui, a variação do lagrangiano não é zero, mas a variação da ação é zero. Então, pelo teorema de Noether, você constrói uma corrente conservada associada à supersimetria. Vamos dizer assim, essa corrente aqui é a corrente de Noether da SUSY. Então, essa corrente aqui, ela vai ter que se acoplar com um campo que tenha essa estrutura de índice. Então, o campo de gauge da SUSY é o campo de Harita-Schwinger, é o campo de spin 3 meios. Então, o campo de spin 3 meios, você tem massa zero, tem duas polarizações, mais 3 meios, menos 3 meios. Faltam as duas polarizações longitudinais, mais meio e menos meio. Quem vai dar? Então, quando esse cara aqui, ele absorve o bóson de gauge, o ferro de Goldstone, então o ferro de Goldstone é que vai dar as helicidades que estavam faltando para ele, mais meio e menos meio. Então, essas helicidades aqui, elas vêm com a quebra espontânea, né, da SUSY local e completam, então, a torrezinha de helicidade do campo de Harita-Schwinger. Então, quer dizer, esse ferro de Goldstone é absorvido pelo campo de gauge da supersimetria local, que é o campo de spin 3 meios de Harita-Schwinger, certo? Esse é o destino desse término de Goldstone no caso da simetria local. Aqui vamos dar uma olhadinha, porque a gente vai ter, primeira coisa que a gente olha, né? Esse modelo aí, por exemplo, todas as constantes de acoplamento, quer dizer, a única, né, a supersimetria, quer dizer, o fato de ter uma única constante de acoplamento aqui é uma consequência da supersimetria. A supersimetria, ela existe aí justamente por eu ter uma única massa e uma única constante de acoplamento. A pergunta é a renormalização. Quando eu introduzir as correções quânticas, eu posso perturbar esse equilíbrio. Essa constante de acoplamento pode vir a ser renormalizada, tudo de maneira diferente. E aí a gente não tem certeza se a teoria renormalizada vai manter a supersimetria, ou seja, se as correções, né, quânticas que vão gerar, que vão induzir os contratermos, né, da renormalização, se ela vai obedecer a essa relação tão estrita, né, tão harmoniosa, de tal maneira que todas as constantes de acoplamento se renormalizem igualmente com a teoria renormalizada, tudo fica assim, certinho. Então essa é a pergunta, a identidade de ordem vai ajudar nisso. Então é uma outra constante de acoplamento, que é adimensional, né? É tudo adimensional. Esse campo tem dimensão 1, esse aqui tem dimensão 2, 2 e 2, portanto, essas constantes G é adimensional. Dimensão de massa zero. Então, a gente espera, né? A primeira, quer dizer, é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Que a constante de acoplamento seja adimensional para garantir a renormalizabilidade. Então, o modelo tem todas as características, tem tudo para ser, vamos dizer, já tem uma condição que ele satisfaz para ser renormalizado. Vamos dar uma olhadinha no Power Count, né? Só lembrando aqui o seguinte, se nós olharmos para o campo A e para o campo, olhamos para olhar o Power Count, o que eu preciso? Propagadores e vértices, né? Quando a gente faz a contagem de potência dos gráficos primitivamente divergentes, se eu pegar aqueles gráficos que são primitivamente divergentes, né? Então a gente vai precisar, para calcular, né, essa contagem de potência dos gráficos primitivamente divergentes, a gente vai precisar dos propagadores, né, das funções de dois pontos, né? E vamos botar propagadores e vértices, né? Para poder tirar depois as relações topológicas e tal. Muito bem. Os propagadores aí, propagador, então a gente vai olhar para o modelo livre, não esquecer os acoplamentos todos. Então a gente vê, o campo A se acopla com o campo F, o campo B se acopla com o campo G, mas o campo Psi já fica é o propagador de Dirac usual, quer dizer, o campo Psi já não tem dificuldade, o nosso propagador Psi, né, ele vai ser o propagador de Dirac usual, assim, e gama mi mais n, né, sobre D'Alembertiano mais n2. É o propagador de Dirac usual, né? Só. Agora, o A e o F, eles estão acoplados, né? Se a gente olhar para esse lagrangiano aqui, pegando só a parte de A no F, a gente pode escrever isso dessa forma assim. Eu posso pensar que A e F, como estão acoplados, eles vão formar um dubletinho,
Então eu vou ter o acoplamento AF, né? Eu vou ter essa matriz 2x2 que faz, né, a parte cinética de A com F. A parte de A com A me produz aqui menos D'Alembertiano. É só fazer a integração parcial aqui, né? Esse termo aqui fica menos o meio de A box A. Então esse termo aqui. Depois a parte de F com F é 1. Depois a parte de A com F tem um M aqui, tem um M aqui. Então, quer dizer, esse termo e esse termo aqui é menos M, na verdade. Eu posso escrever assim, fica o meio de A menos D'Alembertiano A, menos o meio de AF, menos o meio de FA e mais o meio de FE. Então, esse aqui vamos dizer assim, é a parte livre, bilinear, né, em AF. Então, claro, para tirar os propagadores, a gente sabe, é só inverter esse núcleo aqui que está entre os campos. Então, inverter essa matriz aqui, a gente já sabe que vai produzir aqui, vamos ver essa matriz, então a matriz de propagadores vai ser basicamente essa aqui. O determinante disso aqui é menos D'Alembertiano mais N2, né? Então aqui é menos D'Alembertiano menos N2, tá? Então está tudo D'Alembertiano, menos de um sinal, D'Alembertiano mais N2, que é o mesmo polo que está aqui. Depois, inverso, né? A gente vai pegar aqui, vai ficar 1. Aqui vai ficar menos N, aqui vai ficar menos N, e aqui vai ficar menos D'Alembertiano. Esse menos D'Alembertiano, esse aqui menos D'Alembertiano, menos N2, tá? Depois isso aqui dá zero. Então, o inverso dessa matriz é essa. Se eu me esquecer, A, B, C, D, né? Quando eu divide pelo determinante, e aí troca a ordem aqui. Fica D, menos B, menos C, fica AD menos BC, fica 1, menos AB mais AB, CD menos DC, e esse 1 vem para cá, o mesmo está aqui. Então, então a gente vai ter os propagadores aqui. Então, os propagadores nossos delas, assim, vou botar aqui o A com A, dá o propagador usual de Klein-Bordner, 1 sobre D'Alembertiano mais N2. Isso aqui é importante para a contagem de potência. Depois, o propagador de A com F, ele dá N sobre D'Alembertiano mais N2. E depois o propagador de F com F, ele deu D'Alembertiano sobre D'Alembertiano mais N2. Então, claro, se a massa for zero, se não tiver massa, esse F, o propagador dele é 1. Né? Esse cara é 0 e o propagador do A com A, né? Se não tiver massa, então esse campo aqui tem um comportamento ultravioleta bastante ruim. Quer dizer, no ultravioleta ele vai com 1. E esse aqui segue o padrão normal, né? Vai com 1 sobre K2. E esse aqui também vai com 1 sobre K2. Né? E o férmio vai, como sempre, com 1 sobre K. É o normal. A mesma coisa vai acontecer. Eu preciso fazer para B e G, né? Vai ser a mesma estrutura. Porque o G está aqui, e o B está aqui e o G está aqui. Então vai ter a mesma estrutura, quer dizer, o que vale para AA vale para BB, o que vale para AF vale para BG, e o que vale para FF vai valer para GG. Então a gente já tem os comportamentos ultravioleta dos propagadores. E aí a gente agora sabe que os vértices, não tem nenhum vértice com derivado, então não vou ter que aparecer na contagem de potência. Vou fazer o seguinte, eu posso apagar aqui essas transformações, depois a gente precisando, a gente volta a elas. Professor, pode falar. Quem me chama? Eu. Fala. Eu poderia fazer essa conta dos propagadores de uma matriz 4x4, com A, B, F e G, todos juntos, sair tudo de uma vez? Pode fazer, mas aí você vai ter duas matrizes desacopladas. Você pode fazer assim, você poderia pensar em botar A, B, F, ou então botar A, F, B, G. Pode ser. Mas aí você vai ver que essa matriz vai ficar assim, igual aqui, né? Então uma matriz não trivial aqui, 0, 0. Então você vai, no fundo você vai ter A, F, B, G. Faz tudo junto, né? Pode ser. Então, vamos lá. Vamos começar a pensar, né? Se a gente for pegar os gráficos primitivamente divergentes, né? A gente então vai ver o seguinte, como a gente está lembrado, né? Cada linha interna, né? Cada linha interna do gráfico, ela foi em 4 dimensões, né? Ela tem uma integral no momento, aqui da linha, e vai ter o propagador.
preferido propagador. Vamos dizer, 1 sobre K2 a alguma coisa aqui, sei lá, um N, né? Então, no caso, vamos botar. Então, cada linha dessa vai contribuir com 4 potências de momento aqui e algumas potências de momento no denominador. Então, a primeira parte, se a gente quiser começar a contar a divergência dos gráficos primitivamente divergentes, né? A gente vai ter cada linha interna, AA, cada propagador, AA é 1 sobre K2. Então, ele vai contar, vai ter 4 aqui e 2 aqui. Então, ele vai contar 2 vezes, né, cada linha interna do tipo. Eu vou distinguir agora, porque a gente pode ter linha interna AA, AF e FF. Né? Então, cada linha interna AA contribui com 2. Cada linha interna AF também contribui com 2. Agora, esse propagador aqui no limite de alta, quer dizer, que vai com K2 e aqui vai com K2. Então, no limite de K2 muito grande, ultravioleta, ele vai com 1. Então, ele vai proporcionar aqui um fator 4. Né? 4, cada linha interna de um propagador FF. Porque as potências de momento, quer dizer, a gente vai ter sempre a potência positiva no elemento de volume, no espaço dos momenta, né? Então, isso vai valer para os propagadores A. Depois a gente vai ter a mesma coisa para os propagadores B. Então, vamos ter 2 vezes, né, as linhas internas do propagador BD. 2 vezes as linhas internas do propagador BG. E 4 vezes as linhas internas do propagador GG. Então, essas são, e claro, a gente pegar o propagador fermiônico, que vai com mais 3, né? Porque ele vai ter B4P e aqui ele tem P/ sobre P2. Então vai dar um fator 3, né? Então vai dar 3 linhas internas, né, de psi com psi. Como eu só tenho linha interna de psi com psi, eu não preciso distinguir, botar psi com psi, posso botar psi que já tá, só tem um tipo de propagador, que é psi com psi. Então tá, do ponto de vista dos propagadores, a gente já colocou tudo. Depois a gente sabe, né? A gente tem o número total de vértices, né? Cada vértice, né? Quando a gente tem aqui, em cada vértice, né? A gente tem, sei lá, aqui, né? A gente tem uma conservação de momento. Então, cada vértice, e aí em cada vértice desse, né? A gente tem uma conservação de momento, e nessas linhas aqui, a gente tem, se as linhas forem internas, temos integrais. Então, cada vértice contribui em ΔK4T. ΔK4, isso aqui é dimensão menos 4 no espaço dos momentos, né? E aí eu vou ter. E a gente sabe que no final, quando a gente coloca todos os deltas, né, dos vértices e todas as integrais, né, todos os propagadores com as suas respectivas integrações de momento nas linhas internas, sobra sempre um vértice que vai sobrar sempre o vértice, o delta final da conservação de energia e momento total do processo. Então a gente vai ter aqui o fator menos 4 para cada vértice. Só que um vértice no final sobra. Então a gente, na verdade, não usa os V vértices, a gente usa V menos um vértice, porque um vértice fatora para dar a conservação de energia e momento. Então, essa é a estrutura, vamos dizer assim, de contagem de potência, né? O que é especialista nisso aí, qualquer coisa me corrija aí. Então, tá, não tem mais nada. Se tivesse vértices com derivada, cada vértice com derivada poderia contribuir com potências de momento, tantas quantas fossem derivadas no vértice. Mas todos os vértices são limpo, não tem derivada, então para por aqui. Então, a divergência final do gráfico ela é dada pelos seus propagadores, né, e pelo número total de vértices. Claro que o número total de vértices é o número, nós temos vértices de 5 categorias. Temos vértices AF, temos vértices BF, temos vértices ABG, quer dizer, trivértices, 2 A's e um F, trivértices, 2 B's e um F, trivértices ABG, e o Cauã com A e o Cauã com B. Então nós temos 5 categorias de vértices. Agora, a gente tem as relações topológicas. Né? Num gráfico, né? A gente sabe, quando pegamos só um gráfico de Stolberg, sei lá, assim, algo assim, né? Cada linha interna se acopla a 2 vértices. E cada linha externa se acopla a um vértice. Então, uma linha externa, ela se acopla a um vértice. E cada linha interna se acopla a 2 vértices. Então, se eu escolher um certo campo e for contar
quantas vezes esse campo aparece nos vértices totais, né, eu vou pegar sempre assim, o campo nas linhas externas, o campo nas linhas internas e é uma contagem. Por outro lado, eu vou fazer a mesma contagem de quantas vezes esse campo aparece olhando os vértices. Cada vértice, né, dá conta dos campos também. Então a gente escreve aqui chamadas de relações topológicas entre os vértices e as linhas internas. Né? Então, vamos ver quais são as relações que a gente vai poder estabelecer aí. No caso da QED, é tudo muito simples, né? No caso da QED, a gente tem um único vértice, né? Que é o psi barrado, gama mi, psi a mi. Então a gente tem só esse vértice aqui. Opa. E aí a gente sabe que se eu pegar o número de linhas internas de psi, conta duas vezes, né? Quer dizer, cada linha, vou pegar a primeira linha de fóton, duas linhas, quer dizer, cada propagador de fóton com fóton, cada linha interna se acopla com dois vértices, cada linha externa se acopla com um vértice. Mas no final, o vértice tem sempre, quer dizer, se eu contar o número de campos A pelos vértices, cada vértice contém sempre um A, então isso aqui vai dar o número de vértices. Se eu olhar para o psi, duas vezes o número de linhas internas de psi, mais o número de linhas externas de psi, cada vértice, então eu estou contando o número total de psis nos vértices, mas se eu tiver os V vértices, cada vértice contribui com dois psis, então cada vértice vai contar dois psis. Né? Então se a gente olhar, só para fazer rapidamente aqui para quem não está acostumado, né? Se a gente vai para QED, então a gente tem os propagadores do fóton, AA, então eu vou ter aqui o fator 2, duas vezes linha fóton-fóton. Não preciso especificar porque eu só tenho fóton por fóton, não tem fóton por mais ninguém. Aqui eu especifiquei que eu tenho 3 tipos de propagadores envolvendo o campo A. Depois, os férmions vão seguir aquele mesmo padrão aqui, 3. E aí aqui, geral, menos 4, V menos 1. Não tem nenhum vértice com derivada na QED espinorial. Aí a gente usa essas relações aqui, no caso da QED. Então, esse duas vezes o número de linhas internas eu posso expressar pelo vértice menos o número de linhas externas. Então, o número de linhas externas é fixa, né? Então, dado um processo com um certo número de linhas externas, eu posso mexer nas linhas internas, porque eu posso colocar mais e mais loops à vontade. Então, a tendência é sempre expressar os gráficos primitivamente divergentes em função do processo que ele descreve. Aí eu vou descrever um processo, uma função de Green, que tem, sei lá, 3 A's nas linhas externas e 2 psis. Eu vou fixar esse processo. Então, cada processo é caracterizado pelo número de linha, pelo número e pela especificação das linhas externas. Né? Então, a gente tenta sempre, no final, usar as relações topológicas para tirar as linhas internas daqui, porque elas são arbitrárias. Quer dizer, o mesmo processo, né, ele pode ser calculado a um loop, 2 loops, 3 loops, 4 loops. Então, o número de linhas internas ele vai depender do gráfico, mas o número de linhas externas não depende do gráfico, depende do processo que eu escolho para estudar. A função de Green especial que eu estou estudando. Então, isso aqui fica V menos EA, o 3 psi aqui, isso aqui vai ficar, vou botar aqui no meio aqui, posso tirar isso daqui, então isso aqui vai ficar mais 3V e menos 3 meios, né, do E psi. E aí aqui fica menos 4V mais 4. Então, os vértices se cancelam, V mais 3V dá 4V, o que é o sinal de que o modelo deve ser renormalizado. Então, na QED, né, como vocês já sabem aí, 4 menos o número de linhas externas do fóton, menos 3 meios do número de linhas externas de psi. Então, na QED, a contagem de potência não depende do número de vértices. Então, o que mostra que a teoria, nesse caso, né, é renormalizável. Se a divergência crescesse com o número de vértices, ela não é renormalizável. Se ela diminuir, se o número de vértices aparecer na contagem de potência negativamente, é porque eu posso ter sinal de super-renormalizabilidade. Então, na QED, a gente já sabe identificar os processos, né? As divergências, né? Elas vão poder vir. Isso aqui tem que ser no máximo, quer dizer, tem que ser menor ou igual a zero, né? Se isso aqui for maior ou igual a zero, eu tenho uma divergência. Então, os gráficos divergentes, né, vão ser aqueles gráficos que vão ter isso aqui positivo. Então, por exemplo, se o E psi é 0 e o EA é 1, eu tenho 3. Então, eu poderia ter um gráfico assim, uma linha externa de fóton. Por exemplo, esse tagpolezinho.
Poderia, em princípio, então isso aqui, vamos fazer psi igual a 0. Eu posso ter EA igual a 1, dá fator 3. Posso ter EA igual a 2, 2 linhas de fóton. Posso ter 3 linhas de fóton. E posso ter 4 linhas de fóton. Então, essas são as divergências possíveis, né, pela contagem de potência. Então, posso ter 1, 2, 3, 4, até 4. 4 dá 0, que aí é logaritmicamente diferente. A partir de 5, eu já teria uma divergência, um delta negativo, ou seja, o gráfico é convergente. Então, se eu fizer agora todos os reais iguais a 0, em princípio eu poderia ter uma linha de psi, 2 linhas de psi, 3 linhas de psi e 4 linhas de psi. 4 não, aliás, se eu puser aqui 2, né, já dá, se eu puser aqui 3, já vai ficar 9 meios, né, já vai ficar negativo, então já não tem mais. As divergências de psi seriam só essas. E depois eu posso combinar esse com esse. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui igual a 1, eu posso pegar esse cara aqui igual a 2. Poderia também ter sido, por que não pegou esse gráfico? Poderia ser, essa função, sabe, isso aqui vai ser 0. Depois eu poderia pegar esse aqui, 2 términos, né? Que aí vai ficar 1 aqui e 3 aqui, já dá logaritmo de divergência. Depois daí para frente, se eu aumentar o número, já vai ser tudo. Então, esses seriam as divergências. Esse gráfico aqui é 0, esse gráfico não aparece na QED, esse gráfico não aparece na QED por causa da chamada invariância de conjugação de carga, né? Isso aqui seria uma função de Green de um ponto, a conjugação de carga leva a μ menos a μ, então tem um chamado teorema de Furry, né? Que mostra que essas funções de Green são 0 na QED por causa da invariância sobre conjugação de carga. Esse gráfico aqui seria quadraticamente divergente, 0 é psi, 2 aqui daria um fator 2, então seria quadraticamente divergente, e esse gráfico aqui seria logaritmicamente divergente, ficaria 4 menos 4. Só que, nós já estudamos no curso anterior, nós temos uma identidade de Ward que mostra que, na verdade, esse gráfico aqui não é logaritmicamente divergente. A simetria de Gauge faz com que esse gráfico aqui seja convergente. Então, um gráfico com 4 linhas externas, que a gente fatora uma dependência transversal, e aí esse gráfico fica convergente. Então, a única divergência da QED com fótons, apenas fótons nas linhas externas, é esse chamado gráfico de polarização no vácuo. Então, essa é a divergência que vai aparecer e que a gente vê que é quadrática. Só que também, de novo, usando o mesmo argumento que eu usei das identidades de Ward, essa divergência acaba sendo logarítmica. Então, esse gráfico, em vez de divergir quadraticamente como o Katoff, ele diverge logaritmicamente por causa da simetria de Gauge. Depois, nós temos, esse gráfico aqui é 0, por quê? Isso aqui é uma linha externa de fermiônico. Por simetria, um gráfico com uma linha externa de psi, ele é 0 por invariância de Lorentz. A invariância de Lorentz mata esse gráfico aqui e mata esse gráfico aqui, que tem uma linha externa, um gráfico fermiônico. Então, o que sobra o Fermi para mim é esse gráfico aqui, que tem psi igual a 2, então dá uma divergência linear. E depois sobra o gráfico, né, que renormaliza, vamos dizer assim, divergência. Esse gráfico aqui tem divergência, tem 2 aqui, dá 3 e 1 aqui, então dá logaritmicamente divergência. Então, a gente já pela contagem de potência já consegue levantar quem são os gráficos que a gente vai ter que computar, quer dizer, que vão dar origem aos infinitos que vão levar na hora da regularização a renormalização dos campos e dos parâmetros. Então, eu estou recapitulando rapidinho aqui, só para reesquentar quem está um pouco com isso aí esfriado, né? Então, vamos passar agora para o nosso modelo especial. Então, vamos começar a pegar campo A. Nosso campo A. Então, aqui vai ter linhas internas A. Então, cada linha interna de A com A, cada linha vai contar 2 vezes, né? Pelo A. Eu vou ter uma linha interna, que é o propagador que liga A com A. Então, eu vou ter A nesse vértice e vou ter A nesse vértice. Ele vai contar 2 vezes cada linha. Depois eu tenho linhas internas de A com F. Então eu tenho nessas linhas internas, eu tenho um propagador do tipo, se eu tiver uma linha interna desse tipo aqui, AF, né? E aqui eu tiver momento T, quer dizer, no gráfico de Feynman, eu vou ter aqui a integral de momento e vou ter aqui esse propagador, né? N sobre T2 mais N2. Então, já viu que ele dá potência 2 aqui. Mas ele conta com um único
um único A. Então eu vou ter o número de linha, essa linha interna não vai contar por 2 A's, vai contar por um único A. Então A só aparece em termos de linha interna, né? Ele tem esse propagador e esse propagador. E, claro, eu posso ter A's nas linhas externas, eu posso ter um gráfico com A na linha externa. Cada linha externa, né? A linha externa ela está fora do gráfico, então ela conta uma vez só. Então, cada linha externa de A, o campo A só aparece uma vez. Tá? Então isso aqui é a contagem dos campos A pela presença dele nas linhas internas ou externas. Agora, os meus vértices contêm A. Então, por exemplo, esse vértice aqui, ele conta por 2 A's. Esse vértice aqui, vamos colocar assim, esse vértice é o vértice, eu vou ser obrigado a carregar a anotação para não ter problema, é o vértice de A a F. Conta 2 vezes por A. Aqui não tem A. Depois esse vértice triplo ABG, ele conta por um A. Então, mais o vértice triplo ABG. Cada vértice desse conta um A. Depois eu tenho o acoplamento de Yukawa, de escalar. Esse aqui é o pseudo-escalar. Então, vamos dizer, o vértice psi A. Então, ele conta por um A também. Então, cada vértice psi. Não vou precisar botar psi 2 vezes, porque psi A só tem um vértice, né? Qualquer vértice psi A é esse aqui é o vértice psi B. Lá eu especifiquei porque eu tinha AAF e podia ter ABG. Então, vamos botar assim. Então, qualquer gráfico que tiver linhas internas e linhas externas de A, a contagem, né, de campos A pelas linhas internas e externas é essa, e a mesma contagem dos campos A feita pelos vértices. Por que essa relação é útil? Justamente porque ela vai eliminar para nós aqui, vai conseguir eliminar essas linhas internas, né, em função de vértices e linhas externas. Se o modelo é renormalizado, o que a gente espera é que o número de vértices desapareça. Se ele for super renormalizado, o número de vértices aparece com potência negativa, porque com coeficiente negativo, porque à medida que eu aumento o número de vértices, à medida que eu aumento a ordem perturbativa, se esse sinal do V for negativo, ele vai puxando a divergência para baixo. Então a teoria vai ficando mais e mais convergente. Agora, se for coeficiente positivo, à medida que eu aumento o número de vértices, à medida que eu aumento o número de loops, a divergência vai aumentando, então não tem como deter esse processo, a teoria não é normalizada. Claro, isso aí é o primeiro argumento, é o argumento naive, né? Para dizer, vai ou para. Se a contagem de potência der certo, significa que eu posso ir à frente, eu vou olhar a identidade de ordem, vamos olhar a unitariedade, mas se o modelo já não for power counting normalizado, como modelo fundamental ele não é bom. A gente tem que pensar, talvez eu possa dar um sentido para esse modelo, como uma teoria efetiva, para resolver certos problemas fenomenológicos abaixo de um cutoff, aí a gente parte para apelação, parte para política. Vou vender o meu modelo de alguma forma. Virou modelo efetivo, muito bem, mas se não for, a gente, quem sabe é um modelo fundamental. Até que ponto eu posso levar a teoria? Muito bem, então, não está ajudando. Para o B, a mesma coisa. Eu tenho propagadores BB, então cada linha interna de B vai produzir, BB vai contar com 2 campos base e vértice. Depois eu posso ter o propagador de B com G. Depois eu posso ter linhas externas de B. E aí vamos olhar os vértices de B. Então eu tenho aqui um vértice com 2 Bs e um F. Então aqui vai contar com 2 vezes o número de vértices de B e F. Então cada vértice desse contém 2 Bs. Esse vértice aqui contém um B. Então mais o vértice ABG. E depois o vértice pseudo-escalar, né? O vértice V, psi B. Que é um acoplamento de Yukawa pseudo-escalar. Então ele conta também com o B. Então a gente pegou, então agora vamos pegar os campos, vamos pegar o campo B, o campo A, B, vamos pegar o campo F. Então se nós formos olhar de novo, então, apagar aqui. Isso aqui a gente já sabe. Vou vir para cá. Então, 2 vezes linhas FF. Eu posso ter um propagador FF. Se eu tiver um vértice, sei lá, um gráfico lá, não importa como, um gráfico assim que a gente tem, né?
posso colocar aqui A, F. Aí posso botar aqui F, propaga para F. Aí aqui fica A, F pode propagar com BB, vou botar aqui BB. Aí B, por exemplo, pode propagar com G. B pode propagar com B. Aí BG, aqui o único jeito que eu tenho BG é botar um A aqui. Aí esse A pode propagar, sei lá, com F. E aqui eu tenho AA. Então, eu tenho uma função de bem aqui, que são 4 A's nas linhas externas, né? A. Vou pôr meu gráficozinho assim. Então, por exemplo, aqui, no formato de um propagador, vamos botar aqui, a gente quiser botar um propagador GG aqui, então desculpa, aqui, vou fazer o seguinte, perdão, vou botar assim, F, B, B, BB, BB só dá F, né? Então vou botar aqui BA, G, tá, então vou botar assim, a F eu tenho esse vértice, a F, tá? Depois eu tenho um propagador de F com B, não tem, propagador de F com A. Então aqui eu tenho, deixa eu aumentar esse gráfico, já está muito bagunçado, deixa eu fazer assim. Tenho desenhado esse gráfico, foi aleatório, eu vendo assim. Então se eu tivesse aqui campo A, campo A. Então campo A ele tem um acoplamento com F. Aí o meu F ele pode se propagar com A, por exemplo. Aí meu A pode se acoplar a um B e a um G. Esse G pode se propagar com G. Esse B aqui pode se, quando ele volta para A, para B, pode ser B com B. Aí eu tenho B, G, A de novo. Aí aqui eu posso ter F, aqui eu posso ter A. É só um exemplo, um gráfico aleatório que eu estou escrevendo. Então, nessa linha interna aqui, eu vou escrever então, que eu vou botar. Vamos dizer que esse momento aqui seja P. Aí eu botei a linha com a integral no momento daquele propagador e o propagador do G, que vai ser P2 sobre P2 mais P2, né? Então, um vértice desse tipo aí, teria P2 mais P2. Vou dar uma olhadinha só, então contaria com, deixa eu apagar aqui um instantinho, vou dar uma olhadinha só na relação topológica, por exemplo. Eu não escrevi ainda. O número de linhas, vamos ver, então, por exemplo, nesse gráfico aqui, quantas linhas internas AA eu tenho? Interna. AF, BB, GG, então não tem nenhuma linha interna de A. Então, nesse gráfico aqui, o número de linha interna de A é 0. Número de linhas internas de AF. Eu tenho essa linha aqui, AF, e tenho essa linha aqui, AF. São linhas internas do gráfico. Então, eu tenho 1, 2. Então, esse terminho aqui dá 2. Então, assim, 0 mais 2. Estou fazendo aqui, tá? A. Depois, número de linhas externas do A dá 4. Então, do lado esquerdo, a gente está tendo um 6. Vamos ver do lado direito. Vamos contar os vértices. Eu tenho vértices de AF. Então, vértice AF, eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Então, eu tenho 2. Então, deixa eu dar um fator 4. Depois, linha, vértice ABG. ABG, tenho 2 também. E vértice psi com A não tem nenhum, não tem ferro e então para 6 igual a 6. É mais ou menos isso, a relação funciona por isso. Porque eu estou fazendo do lado esquerdo, eu faço uma contagem pelo número de campos A que comparecem nas linhas internas, botando as devidas multiplicidades. Do lado direito, eu conto o mesmo número de campos A, mas pela contagem feita pelos vértices, não pelas linhas externas, e botando a multiplicidade. Vértice com 2 A's, vértice com A e assim vai. Tá? Então, só para dar um hipótesezinho aí como é que a coisa funciona. Então, agora vamos para o F, né? 2 vezes, então, a mesma coisa, linha interna de F com F, ou linha interna de G com G, 2 vezes linhas internas de F com F. Depois, eu vou ter linhas internas de A com F, F com A ou A com F, é uma coisa, conto uma vez só para F, e linhas externas de F. Então, eu estou contando o número de campos F pelas linhas onde tem campo F, em propagadores ou linhas externas. Agora, eu vou fazer a mesma contagem usando os vértices. Então, onde é que eu tenho vértices com F? Então, eu tenho, nesse vértice aqui aparece um F. Então, eu tenho uma vez o vértice A
A, F. Né? Aqui pontou 2, porque esse vértice tem 2 A's. Aqui pontou 1, porque esse vértice tem um F. Aqui não tem F. Aqui não tem F, aqui não tem F. Então, a contagem dos vértices, o único vértice que eu tenho aqui nessa contagem de F é esse aqui. Ah, desculpa, né? E aqui obrigado. E aqui eu vou poder contar também um vértice, obrigado, BDF. Então é onde eu tenho F, né? O F se acopla com a 2 e o F se acopla com o P2. Sempre uma vez só. Daqui para cá não está certo. Eu vou fazer a mesma coisa para G, vai ser o mesmo padrão do F. Então eu tenho 2 vezes linha interna de G com G, mais o número de linhas internas de B com G, só tem propagador D com G, não